vocês pensassem, então, né? É possível mensurar ou quantificar a atuação de uma organização no âmbito da responsabilidade social corporativa? Será que eu consigo mostrar que uma organização é mais responsável que outra? Será que existem organizações pouco sustentáveis, muito sustentáveis? Será que existe isso, gente? Será que eu tenho algum modelo, né, para mensurar isso? Pessoal, eu trouxe nessa imagem aqui, né? Resíduos sólidos. Olha que imagem feia, né, pessoal? Um monte de lixo jogado aí, né? No meio ambiente. Quem será que vai pegar esse lixo? Será que não vai voar essas sacolas, esses papéis para outros lugares, né? Pessoal, então nós temos um pesquisador, né? Eu sou fã desse cara. Ele, para mim, é o cara. É o Art Carroll, né? Ele é vivo até hoje, tá, pessoal? Ele desenvolveu um modelo para mensurar o desempenho de uma empresa. Ele disse que tem 4 tipos de responsabilidades na empresa. O primeiro e mais importante de todos eles é que a responsabilidade tem que ser econômica. A empresa é criada para gerar lucro, beleza? Essa é a primeira responsabilidade da empresa. Mas não é a única, e muita gente para nela. Então, muitas pessoas param nessa responsabilidade, falando assim que ela é a única. E não é, gente, tá? Depois que eu sou lucrativo, né? Depois que eu tenho lucro, eu ainda tenho que cumprir as leis. Isso é o básico, né, gente? Ter lucro e cumprir as leis. Além disso, eu tenho a responsabilidade ética, que é o que não é lei, mas a sociedade espera que eu faça isso. E nós temos as responsabilidades filantrópicas. Não é lei, a sociedade não espera que eu faça isso. E mesmo assim eu vou e faço. Então, olha que interessante. Bom, para que você possa ter uma experiência com esse assunto, eu queria que você pensasse assim, né? Você já conheceu alguma empresa que realiza ações voluntárias à ONG? Você conhece alguém que já fez uma doação para alguma ONG? Para uma PAI? Para uma associação que ajuda pessoas de baixa renda? Se você já ajudou, gente, se você conhece alguma empresa que já fez isso, então você já ouviu falar de responsabilidade social corporativa. Talvez você não tenha ouvido falar com esse nome, mas você já trabalhou numa empresa, você já fez ações. Se você fez uma doação para uma ONG, por exemplo, tá? Talvez não é um assunto assim tão diferente. Também não precisa fazer uma coisa catastrófica, né? Uma coisa que vai mudar o rumo de uma... Não, gente. É só uma coisa simples, pode mudar a vida de uma pessoa. Várias coisas simples mudam várias vidas, e assim vai se tornando um exemplo, outras pessoas vão seguindo isso. E eu trouxe aqui alguns exemplos dessas responsabilidades que eu disse para vocês, tá? A primeira delas é a responsabilidade econômica. Então, só para contextualizar vocês um pouco, né? Eu tenho um artigo publicado sobre isso, né? Que eu fiz uma pesquisa no Sicredi. Então, uma cooperativa de crédito, um banco, a gente pensar assim, nossa, mas o banco, sendo sustentável, professor, o banco não faz nada de responsabilidade social. Aí eu fui fazer essa pesquisa. Será mesmo que o Sicredi não faz nada de responsabilidade social? Aí eu fiz algumas entrevistas, li alguns relatórios, e aí eu comecei a identificar algumas práticas. E essas práticas eu categorizei nos 4 tipos de responsabilidade econômica. Então, se o Sicredi fizesse as 4 responsabilidades, o Sicredi faria, sim, práticas de responsabilidade social corporativa. Então, eu fui pesquisar isso. E olha o que eu achei. Então, primeiro, o Sicredi faz práticas de responsabilidade econômica? Bom, então foi dito que eles fazem a inclusão financeira, eles combatem fraude, corrupção, fazem a gestão da ecoeficiência. O que é ecoeficiência, gente? Ó, é quando eu faço a mesma coisa que eu faria antes, gastando menos recursos, gastando menos água, menos energia, menos recursos naturais. Eu sou ecoambiental eficiente, usar da melhor maneira.
Eu uso os recursos da melhor maneira, sou ecoeficiente. Esse conceito era muito conhecido no início dos anos 2000. Aí foi passando um pouco, né, em desuso. E o Sicredi, gente, também falou que eles fazem o gerenciamento do risco socioambiental, ou seja, eles evitam que a cooperativa tenha perda, porque o cliente não investe no social, não investe no meio ambiente. Então, olha só, como que eles praticam, né, responsabilidade social por meio de coisas econômicas, tá? Só deles terem o lucro, né, as sobras, no caso, né, uma cooperativa tem sobras, não é lucro, só devido às sobras, já era, né, uma prática deles econômica, tá? Mas além disso, eles ainda fazem essas práticas aqui. Perguntei para eles se eles cumprem as leis, né? Então, olha, foi dito assim que eles têm um programa de compliance. O que é compliance? Compliance é um termo americano, gente, que significa cumprir ou se adequar a alguma norma, alguma política. Então, eles se adequam a todas as normativas do Banco Central do Brasil. Eles cumprem todas as leis que eles são obrigados. E eles também elaboraram uma política de responsabilidade socioambiental de acordo com as normas do Banco Central do Brasil. Então, para quem não sabe, lá no ano de 2014, o Banco Central do Brasil exigiu que os bancos fizessem uma política de responsabilidade corporativa. Hoje, essa resolução já foi atualizada, tá? Mas na época que eu fiz essa entrevista, foi essa a resolução que eles estavam seguindo. Responsabilidade ética, ou seja, gente, a sociedade espera isso do Sicredi, mas o Sicredi não tinha uma lei, não obrigava ele a fazer isso, tá? Então, olha só, pessoal, eles priorizavam financiar atividades com impacto positivo. Então, se eu tinha uma empresa que ia poluir e uma empresa que ia gerar valor na cadeia de valor, vamos dar o financiamento para essa empresa que tem impacto positivo. Eles tinham um tamanho máximo para financiar tabaco, bebida e madeira, para eles irem progressivamente acabando. Lembrando que eu não posso acabar, né, com uma atividade assim de uma hora para outra. Imagina se tem uma cidade que a economia da cidade depende da indústria de bebidas ou de tabaco. E eu simplesmente corto o financiamento, eu posso gerar desemprego, posso gerar ao contrário do que eu estou querendo, né? E contratos com cláusulas de direitos humanos e sustentabilidade. Então, o Sicredi não era obrigado a fazer isso, mas eles viram que a sociedade esperava isso deles e eles estavam fazendo isso. E depois eu tenho agora as práticas filantrópicas, ou seja, o Sicredi não está obrigado por lei a fazer isso, a sociedade não espera isso do Sicredi e o Sicredi ainda assim faz. Então, o Sicredi foi transparente, ele se engajou com os stakeholders, ele divulgou boas práticas e ele também promoveu a educação na comunidade. Então veja que eles não eram obrigados a fazer isso. Mas mesmo assim, eles fizeram. Então, por isso, é um tipo de responsabilidade que nós chamamos de filantrópica.